Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à Operação Lotus, mais um domingo aqui com a gente, 5 horas da tarde, é dia de sair o nosso Profissões, nosso quadro onde todo domingo a gente traz uma profissão diferente para vocês. Se você ainda não conferiu essa playlist, vai lá conferir, porque tá incrível. Qual será a profissão de hoje? Já vou pedir pro Fê colocar umas partezinhas para vocês saberem, bora lá! E é literalmente isso, às vezes eu ponho o paciente em pé, começa a dar 1, 2 passinhos, ele, nossa. Aí eu falei, parece que nunca fez isso na vida, né? Parece que eu não sei andar. Eu falei, então vamos reaprender, porque eu tô aqui pra isso. Levantar, escovar dente, comer, tomar um banho, sentar e levantar da cadeira, baixar pra pegar um objeto que caiu no chão. A gente não percebe que a gente faz isso, que a gente tem força pra fazer isso, que a gente tem disposição. Eu posso sentir uma dorzinha aqui e ali, né? Acontece, mas a gente faz. Deveria ter a mentalidade de treinar, força, academia, musculação pra isso. Para processo de adoecimento. Tem estudos que mostram que pessoas que têm treino, costumam fazer academia, fazer exercícios físicos, têm recuperação muito mais rápida na UTI. Você não tem que chegar na academia querendo fazer tudo de uma vez, querendo ser uma Graciane Barbosa no primeiro dia, na primeira semana. Deixa eu ver se ela estabiliza, deixa eu ver como está o equilíbrio dela. Pra levantar, pra sentar, pra levantar, pra sentar. Gente, é o seguinte, já deu pra saber que a profissão de hoje é fisioterapeuta e, além de tudo, a gente já gravou o segundo profissão hoje. Você vai ver o primeiro, esse é o segundo e provavelmente você vai ver uma cabecinha aqui na mesa aparecendo. Aí, ó. É um spoiler se não saiu ainda ou se você for ver o vídeo da profissão anterior. Então vai lá conferir também. Então se você vê umas cabecinhas aqui pelo estúdio, são nossas convidadas de honra. Mas hoje o foco é na profissão de fisioterapeuta e eu chamei uma amiga mais do que querida, gente. Pra mim, eu falo que é mais do que uma amiga, é uma irmã que eu conheço há nem sei quantas décadas, para não entregar as idades, né? Deixa baixo. E é o seguinte, Tamires, seja muito bem-vinda à Operação Lotus novamente. Pois é, já continuando, fazendo mais uma. Obrigada pela honra, pelo convite. É um prazer estar aqui. E poder divulgar um pouquinho mais da minha profissão, que sou suspeita pra falar, mas eu amo. Gente, eu admiro tanto o seu trabalho, porque eu te conheci numa fase da minha vida que a minha vida desmoronou. E você, logo depois, teve uma coisa muito semelhante na sua. E mesmo assim, você tava ali se doando 100% pro seu trabalho. Para as pessoas que estavam ali, que você tava atendendo, pros seus pacientes. Você não deixou essa área da sua vida desmoronar. E eu acho incrível, porque, cara, muita gente fica ruim e afeta em tudo. Só que se isso te afetasse na sua vida, você não ia conseguir fazer o seu trabalho. Então, antes de começar, eu só posso falar parabéns, né? Porque você foi demais. Agora, conta um pouco pra gente sobre a fisioterapia na sua vida. Por que você voltou os seus olhos pra essa área lá atrás, no comecinho? Tá aí uma pergunta que eu quase não sei responder, pra ser bem sincera. Eu acho que os caminhos vão sendo traçados aí da maneira certa, pelo caminho certo, né? Final do colegial, tava lá naquela dúvida, o que eu faço da vida, o que eu faço. Eu nunca gostei de esporte, eu detesto esporte, nunca assisti, nunca curti, nunca joguei. Aí descobri aquelas palestrinhas de escola que a gente tem, descobri a profissão de fisioterapia. Eles falaram bem por cima e falaram principalmente da parte que todo mundo conhece, reabilitação de atleta, de esportista, né? A ver com esporte. Eu fiquei ali, eu falei, tá, eu não gosto, né? O que eu vou fazer com isso? Deu a louca, resolvi encarar. Eu falei, não gosto de esporte, mas eu gosto de atividade física, de exercício físico, de corpo, de alongamento. Isso eu gostava muito na aula do colegial, ainda na escola. Eu falei, vou encarar, vamos ver o que dá. Mas primeira, segunda aula já, quando o professor na faculdade já começou a falar fisioterapia. Ele pegou um leque, assim, ele abriu um leque na minha frente. Aí o olhinho brilhou, eu olhei aquela montoeira de coisa que eu podia fazer, de áreas que a gente tem, de subdivisões. Eu falei, gente, eu acho que dá certo. Aí eu fui. Muita gente não sabe, mas tem diversas áreas de atuação fisioterapeuta. Isso que eu ia falar, eu não sei. Eu vou área de fisioterapia. Oi, como assim? Tem tanto... Conta um pouco disso. Peraí, volta. Por exemplo, o pessoal me pergunta, o que você faz? Eu sou fisioterapeuta. Que legal, você trabalha em clínica? Não, em hospital. Hospital? Em UTI. O que você faz em UTI? Já é opa! O pessoal já assusta daí.
Por exemplo, resumindo, fisioterapia na UTI cuida da reabilitação básica, primordial, inicial dos pacientes, pós-doenças, cirurgias. Pessoal, antigamente existia assim, né, a cultura de, fez uma cirurgia, tá doente, repouso, né? Era o conselho de vovó, de bisa, repouso, canjinha e fica quieto. Hoje já se sabe o contrário, que mobilização precoce, que é, acho que o alvo da fisioterapia, deveria ser o slogan da fisioterapia, que é a mobilização precoce, é o que acelera a recuperação dos pacientes em todos os âmbitos. Fisicamente, parte de musculatura, parte óssea, parte pulmonar, parte cardiológica. Eu só fui saber que precisava de fisioterapeuta na UTI quando meu pai ficou em coma. Ele ficou 2 meses, depois ele voltou e depois ele ficou mais 2 meses. Exato. E a fisioterapeuta ia até lá, pegava ele. Primeiro era uma volta, depois era ele ficar em pé, depois ele dar passinhos, depois andar. Então, assim, é voltar à mobilidade, né? Depois de um coma. A gente fala que na UTI, principalmente, né, que é o local onde tem os pacientes mais críticos, a gente reensina a andar. Né? Eu que tiro, eu trabalho a UTI onde eu trabalho, tem muita cirurgia, tem pacientes que ficam, às vezes, com internação prolongada, às vezes ficam muito tempo acamados, às vezes não podem sair por algumas complicações, não podem sair do leito. E é literalmente isso. Às vezes eu ponho o paciente em pé, começa a dar 1, 2 passinhos, ele, nossa. Aí eu falei, parece que nunca fez isso na vida, né? Parece que eu não sei andar. Eu falei, então vamos reaprender, porque eu tô aqui para isso. Então, é literalmente reensinar o corpo a fazer funções que já existiam antes, que já eram feitas antes. Que já faziam, a pessoa já andava, já caminhava, já tomava banho sozinha. E são quantos anos a faculdade de fisioterapia? A faculdade agora está com 5 anos. Os cursos estão com 5 anos, alguns 4, mas aí é curso de período integral normalmente. E aí você faz depois uma especialização? Depois, quando a gente se forma, a gente consegue atuar já em clínicas, né, pacientes particulares, home care. Mas aí a gente pode escolher a subdivisão, a área que a gente quer para conseguir fazer uma outra pós-especialização e seguir num caminho um pouquinho mais específico. E você escolheu ir para o hospital ou quando você acabou, você ainda olhou e falou, para onde vou? Tô pensando aqui, ou foi direto para lá? Fui direto para lá. Na época no último ano, normalmente, do curso de fisioterapia, a gente passa nos estágios obrigatórios, então a gente passa em todas as áreas, justamente para a gente ter um pouquinho da vivência do que a gente aprendeu na teoria, na prática. E tinha algumas outras áreas que me encantavam um pouquinho também. Eu gostava muito de neurologia, de neuropediatria também, que é neurologia com crianças. Pois é, eu gostava. E aí eu fiquei na dúvida, mas eu não tinha passado no estágio de hospital. Eu lembro que meu grupo, a gente era em 4 meninas. Aí quando a gente entrou na UTI, que era o nosso primeiro dia do estágio hospitalar, a gente entrou na UTI e as 3 fizeram assim, deram um passo para trás, arregalaram os olhos. E eu, assim, eu abri o sorriso, arregalei o olho e fui para frente. Falei... porque eu nunca tinha entrado na UTI. Graças a Deus, nunca precisei. Eu fiquei internada, familiar internado, então eu nunca tinha entrado no ambiente hospitalar. Aí, quando eu entrei na UTI, eu vi aquele mundo de coisa, de aparelho, de gente correndo para um lado para o outro. É isso que eu quero para mim. Eu sei, tem gente doida para tudo. É aqui que eu quero trabalhar. É aqui que eu quero trabalhar. É aqui onde eu vou poder exercer o que eu tô aprendendo. Aí, quando eu me formei da faculdade, já fui direto... Não tive dúvida, já fui direto para pós de terapia intensiva. Caramba, que legal. E a pós durou quanto tempo, mais ou menos? Aqui eu fiz durante 1 ano. Caraca. Foi 1 ano de especialização. Mas aí me conta, você começou a trabalhar nessa área e conta um pouco pra gente da sua vivência nessa área, trabalhando, atuando, o que te marcou, situações que você falou, caramba, é isso aqui mesmo, escolhi bem pra caramba. O que marcou e ainda marca até hoje, eu percebo assim que eu tenho certeza que eu escolhi a profissão certa, que eu estou no lugar certo, quando às vezes a gente no dia a dia, na correria, nesse mundo louco que a gente vive, a gente faz tudo no automático. Levantar, escovar dente, comer, tomar um banho, sentar e levantar da cadeira, baixar para pegar um objeto que caiu no chão. A gente não percebe que a gente faz isso, que a gente tem força para fazer isso, que a gente tem disposição. Eu posso sentir uma dorzinha aqui e ali, né? Acontece, mas a gente faz. Agora, você está no hospital, principalmente no setor que eu trabalho, que é de terapia intensiva, que é a UTI. Então, os pacientes tão graves, estão com medicações fortes, antibióticos, com cirurgias, às vezes cortes imensos no tórax, na barriga, independente do que tenha feito de cirurgia, de procedimento. E o paciente quer levantar da cama. Aí, na hora que eu falo, vamos, ele não sabe como fazer. E eu falo, vem comigo. Eu virar o paciente, sentar o paciente de lado, colocar o paciente de pé... Aí eu faço, consegue andar? Vamos andar. Tem uns que não conseguem, tem uns que às vezes fica tanto tempo acamado que perde totalmente força. Então, às vezes, eu pego quase que no colo para conseguir fazer a força, virar o paciente, sentar, colocar o paciente em pé.
Caramba, você faz força no trabalho. Faço força, faço muita força. Literalmente, muitas coisas, muitos pacientes acabam que a gente tem que dar um impulso inicial, a força inicial. A gente põe em pé, às vezes o paciente não tem força nenhuma. Pensa, você pegar uma pessoa que 1,80 m, um homem grande, forte, pesado, e não tem força, ele não consegue sustentar, às vezes, a própria cabeça. A cabeça fica caidinha, jogada pra frente ou pra trás. Aí a gente vai lá e põe em pé. Vai ficar em pé, vamos. Aí no final, às vezes, do atendimento, tá tudo bem, seu fulano? Tudo? Ah, então boa noite. Ai, filha, obrigada, eu precisava tanto disso. Ai, meu Deus. O sorriso de conseguir, olha, hoje eu tô conseguindo comer sozinho. Eu tô conseguindo pegar um copo de água e levar até a boca, porque eu tava sem força no braço pra isso. Porque ficou muito tempo internado, muito tempo acamado, medicações fortes e tudo mais. Então, esse é o momento que até hoje, eu tenho 12 anos de profissão, 12 anos na UTI, e até hoje me emociona. Às vezes é o mínimo que eu faço, às vezes o paciente não quer nem sair da cama, mas um pouquinho que ele... Ah, era isso que eu precisava, obrigada. Olha o que eu consigo fazer hoje. Eles vêm que nem criança que ganhou presente todo feliz. E você acompanha o paciente, é isso? Por exemplo, você tem o paciente está lá precisando do auxílio, você acompanha ele. Teve alguma evolução que ele não acreditava ou ela não acreditava que não iria fazer? E no final ela estava falando o que pra você? Conta pra gente. Nossa, direto. O hospital onde eu trabalho... acaba que é um hospital que os pacientes têm internações prolongadas, pelo tipo de comorbidade que tem. Então, assim, é aquele paciente que, infelizmente, a gente já tem como família. Ai, foi de alta. Ai, que bom, fulano foi de alta. Não dá uma semana, ah, fulano voltou. Pô, de novo, seu Zé. Voltou de novo. O que aconteceu? Então, assim, a gente conhece tudo. Às vezes, história, família, conversa com eles, pega até certa amizade. E é muito isso. Então, tem pacientes que, às vezes, ficam 2, 3. Eu tenho um paciente que foi de alta recentemente, ele ficou 1 ano e meio com a gente no hospital. Ele foi de alta, acho que tem 2, 3 semanas. Então, são internações muito prolongadas. Perde força e tudo mais. Tem uns que ficam zero. Pensa que você é zero força. Você não conseguir controlar o seu corpo. Então, aí a gente fala... Aí, às vezes, a internação continua. E fala, ele só vai de alta quando ele estiver ficando em pé. Deixa com a gente. Então, a gente começa do zero. A gente começa mexendo a mão, ele não tem força. Mexe comigo. A gente começa, incentiva. Tem todos um monte de técnicas, né, que a gente consegue fazer. Aí o paciente sentou. Seu Zé, o senhor não conseguia segurar o pescoço. A gente sentava, ele ficava com o pescoção caído. Hoje tá segurando o pescoço, e aí? Olha que legal. Quer coçar o rosto? Quer coçar o nariz? Às vezes você não tem força pra coçar o nariz. Pensa, você tá com uma coceira insuportável e não consegue levantar o dedo pra fazer isso aqui. Sim. E a gente começa daí, muitas vezes. Aí, às vezes, o paciente consegue ficar sozinho, aí fica em pé, a gente pega, vamos tentar com o andador. Põe no andador, o paciente troca 2 passinhos... É aquela coisa, eu falo, olha, se não fosse vocês, nessa hora o coração vem aqui na goela, desce da cambalhota. Mas essa satisfação de ver, de falar, não fui sozinha, mas eu tive um dedinho ali. Essa satisfação de ver o paciente levantar, andar, mesmo que não ande, não conseguiu andar, não tem problema, talvez ele não vá andar mais. Acontece, tem situações, tem doenças, mas dele conseguir, sei lá, levantar o braço para pegar o controle e mudar um canal da televisão que ele não conseguia. A pessoa, quando ela vai buscar um fisioterapeuta, muitas vezes, por exemplo, não estou falando desse caso de Neymar, mas é um exemplo que eu vou dar. Neymar, por exemplo, tem uma fama de cair muito, né? Não sei se ele já teve alguma lesão, alguma coisa que pode fazer isso. Aí eu vou voltar, usei ele como exemplo, vou voltar agora. Por exemplo, uma pessoa idosa teve uma lesão na perna. Ela costuma cair muito. Então, é comum essa lesão, por exemplo, a pessoa não se recuperar 100%, ela tem que fazer um acompanhamento de fisioterapia, porque essa lesão vai estar ali sempre, e por isso que ela está sempre caindo, e é até perigosíssimo, porque Sim. Idosos caindo, gente, Sim. o que tem de acidente com idosos que cai e bate a cabeça e, né, acontece o pior. E é o que eu fiquei pensando agora, porque às vezes a pessoa volta tanto, por causa de uma lesão, uma coisa que vai levar para sempre. E você tem que estar sempre ali acompanhando. Aí que tá. A fisioterapia no mercado é uma área muito nova. A gente tem 56 anos só de atuação, né? De afirmada, de reconhecida como profissão. Então, ainda é um neném, ainda tá crescendo. E, infelizmente... Nossa, eu não sabia que era tão nova assim. É nova, foi em 1969 que ela foi reconhecida como profissão aqui no Brasil. E, infelizmente, a fisioterapia, quando a gente fala no geral, sou fisioterapeuta, todo mundo fala, ai, que dor, senti dor. É a primeira reação, já tô até acostumada. Ou então, nossa, eu fiz fisio, eu tinha dor, senti muita dor. Então, normal. Só que, infelizmente, a fisioterapia ainda é reconhecida somente pela reabilitação. Ninguém conhece
Ninguém não, lógico, né? Mas, assim, no geral, as pessoas não conhecem a fisioterapia como prevenção. Eu não conhecia, tô conhecendo agora, peraí. Como assim? Prevenção de lesões. Por exemplo, você comentou dos idosos. E o idoso, você tá percebendo que o seu vozinho, vozinha, mãe, pai, tá começando a andar com dificuldade? Por que você precisa esperar o idoso cair, ter uma fratura de alguma coisa, para levar ele para físio? Porque você não leva antes para passar por uma avaliação? A gente faz diversas avaliações funcionais para ver até onde que ele está conseguindo fazer bem sozinho a coisa e para a gente já gerar um protocolo de prevenção. Então, a gente já faz fortalecimento, a gente treina equilíbrio, a gente treina coordenação motora. Não precisa ter a lesão. Isso não só em idoso. Gente, faz todo sentido. Como é que eu nunca pensei nisso antes? Como é que eu nunca pensei nisso antes? Faz todo sentido. Porque não é divulgado. Ainda por ser muito novo, só se fala em fisioterapia depois de lesão. Por exemplo, eu comecei a ter uma dorzinha nas costas, não tenho nada, já fiz exame, não tenho diagnóstico. Por que você não passa com físio? Fisioterapeuta também dá diagnóstico. É uma coisa que também muitas pessoas não sabem. Fisioterapia também pode dar diagnóstico. A gente vai fazer uma avaliação funcional. Se tiver exames de imagem complementares, vai ajudar. A gente faz todo tipo de avaliação, tem testes, tem um monte de recursos que a gente pode utilizar para fazer uma avaliação em você e te dar o diagnóstico XYZ. Você está com um probleminha. Se você não cuidar, você pode evoluir com uma hérnia na lombar. Vamos evitar isso? Vou te passar um protocolo de fortalecimento, de postura, arrumar a sua pisada. Às vezes você tem dor na lombar por conta da pisada errada. Por exemplo, ando a vida inteira na ponta do pé. Exatamente. Eu ando na ponta do pé desde que eu me conheço por gente. Eu fui consertar isso agora. Fala, Marquinhos. Não, eu tirar uma dúvida. Peraí. Respira. Aí. Senão ninguém te escuta. Eu tive dengue. Eu fiquei 15 dias, foi 1,5 eu fiquei de cama. Daí depois que eu comecei a andar, só que até hoje, mesmo não estando mais com dengue, eu sinto muito as articulações do corpo. Eu não consigo correr, subir escada rápido, é tudo devagar. A dengue afeta? Opa! Dengue gera um processo inflamatório, né? É um processo inflamatório no corpo inteiro. Então, demora para recuperar. Vai demorar para recuperar. Respiração? Oi? Tem a ver por ser uma doença que afeta a parte respiratória? Ela falou que é inflamação. Também. Ou inflamação geral? Isso, uma inflamação geral acaba pegando um pouco mais parte pulmonar também. Pode pegar ou não. Sua dengue foi hemorrágica? Não. Menos mal, que é a mais perigosa também. Mas qualquer adoecimento que a gente tem, qualquer vírus, bactéria que a gente tenha no corpo, gera uma inflamação. A inflamação é o quê? É uma resposta do corpo tentando eliminar aquele agente que não deveria estar lá. Um vírus, uma bactéria. Então, só que cada um vai reagir de uma maneira diferente. Então, a questão, por exemplo, de ter dor na articulação muscular, dengue demora muito para recuperar a musculatura, dá muita fadiga, muito cansaço. Eu tô quando eu tive dengue, super parece forte. Que alguém me bateu então. com porrete, assim, tudo doía. A dengue, ela me derrubou mais do que o Covid. Pois é. A Covid, né? Me derrubou mais. Foi feio o negócio. O pessoal tem relatado muito isso mesmo, que agora tá esse surto que teve aqui, que tá tendo ainda, o pessoal reclama bastante mesmo. Porque o Covid é ruim também, óbvio, mas acaba sendo um pouco mais... Também gera essa inflamação no corpo todo, mas é um pouco mais local, né? É mais parte pulmonar, que fica muito mais grave do que dengue, por exemplo. Mas a dengue, como ela repercute no corpo todo, é um pouco mais questão de sintomas, de dor, de... né, sensação de pesado, de cansaço. Então, a recuperação também acaba sendo um pouco mais lenta. Então, por exemplo, ele falou que perdeu 7 quilos. 7 quilos. Imagina você, saudável, vivo isso hoje... já é uma tripinha, já. Já é uma tripinha. Perdeu 7 quilos, Marquinhos. E é verdade. Jesus. E é por isso, já pegando o gancho, que a gente fala, por exemplo, você faz academia, você treina. Pra quê? Pra ficar sarada, pra ficar com o corpo do verão, pra ficar no shape, não. A gente deveria, ser humano brasileiro, principalmente que não tem, mas acho que no geral, deveria ter a mentalidade de treinar, força, academia, musculação, para isso. Para processo de adoecimento. Tem estudos que mostram que pessoas que têm treino, costumam fazer academia, fazer exercícios físicos, têm recuperação muito mais rápida na UTI. Porque pensa uma pessoa que é sedentária, independente de ser... Eu. Pois é, depois a gente conversa no particular também, amiga. Vamos ter uma conversa um pouquinho mais séria. Deixa pra depois. Uma pessoa que é totalmente sedentária. Por mais que tenha um estilo de vida saudável. Eu como bem. Mas enfim, tem obesos, tem magros.
que é sedentária, cai na UTI, precisa ficar uma semana internado. Por mais que tenha fisioterapia na UTI, é uma semana que você vai perder muita massa muscular. Em coisa de uma semana, você perde 30% de massa muscular quando você fica numa internação. Sem fazer nada. Se você estiver razoavelmente bem. Agora, imagina pessoas que ficam em coma, esses coma induzido que chamam, né? Que ficam em coma, precisa de ventilação mecânica e tudo mais. Perde massa muito rápido. Então, se você é uma pessoa saudável, que treina, que tem reserva muscular, quando você cai num processo de adoecimento, assim, que você precisa de uma internação, você vai ter reserva muscular para te suprir. Você vai sofrer, lógico, vai emagrecer, óbvio, mas o que vai ser consumido? O seu músculo. Tudo bem, músculo recupera fácil depois. Diferente de quando você não treina, que você é uma pessoa que é mais sedentária, às vezes um obeso. Obeso ainda tem reserva energética em gordura, que a gente chama, que também é utilizado, né? Também é consumido. Mas também é um consumo diferente do que de massa muscular. Massa muscular é um consumo saudável. A recuperação é muito mais rápida. Existe memória muscular. Ai, perdeu massa, não estou conseguindo levantar no meu braço. Mas antes eu treinava, eu corria, eu jogava futebol. Rapidinho a gente recupera essa pessoa. Caraca. Diferente de uma pessoa sedentária que vai ter que começar do zero. Tá vendo? Pra ser bom ser saudável, fazer uma academia. Eu tinha começado a fazer academia uma semana antes. Você começou a fazer uma academia. Ixi, já tava com dor na academia, então. Já tava com dor na academia. Por que a gente começa a academia e na primeira semana da academia a gente já quer desistir, que fica aquela dor infernal? É horrível demais. Você já quer desistir. Aí fala assim, não pode tomar remédio pra dor. Pode ou não pode? Porque tá tudo doendo. Você quer a resposta fisiológica ou você quer a resposta fisioterapêutica da coisa? Vai a fisioterapêutica da coisa. Então vamos fisioterapêutica da coisa. O que a gente é ser humano, tá? Mulher principalmente. Eu já fiz isso, quem nunca? Você é saudável, segunda-feira, né? Projeto segunda. Você é saudável, vou começar a academia. Vou todo dia. Vou todo dia na academia, porque agora eu sou saudável. Corta a dieta na metade. Corta a dieta na metade, exatamente. Corta a dieta na metade, deixa de comer. Às vezes até come saudável, mas acha que tem que fechar a boca pra treinar. Pra ganhar músculo, pra crescer, pra emagrecer. Reduz dieta, faz tudo de uma vez. Você tem 20, 30, 40 anos nas costas, você nunca fez nada. Por que você quer fazer tudo de uma vez? O que é a musculatura? O que é o crescimento muscular? É lesão. O que é essa dor? Essa dor é uma lesão muscular. Músculo só cresce com lesão. Não é uma lesão de pancada, de corte, de cirurgia. Quando a gente está lá fazendo 1, 2, 10, 20, 30 repetições, 3 séries, 4 séries, com carga, com uma sobrecarga, na verdade, porque carga a gente tem em gravidade. Com uma sobrecarga, a gente está gerando microlesões musculares. E essas microlesões que, ao se recuperar, se regenerar, formam mais tecido muscular. Então, aí que vem o erro, começar tudo de uma vez. Vai doer, eu tô firme, bonitinha, por mais que não pareça, mas estou firme e bonitinha há 3 anos na academia, com cargas boas, pegando, treinando bem bonitinho. Não adianta, dói todo santo dia. Não vou te falar que vai parar de doer, não vai parar de doer. Por quê? Se parar, não que, hoje eu treinei, eu não senti dor. Não é assim também. Você teve a sobrecarga, teve o estresse muscular. Mas você vai sentir dor, porque você está lesionando o seu músculo justamente para ter o crescimento muscular. Então é normal, essa primeira semana de dor é normal. Primeira semana, primeiro ano, segundo ano, eu sinto até hoje. Então você, na verdade, se acostuma com a dor. Você acostuma com a dor, vou falar isso. Mas pode tomar o remédio ou não pra dor? Porque eu juro pra vocês, quando a gente entra na academia, o que o pessoal fala? O pessoal fala assim, não pode tomar o remédio pra dor, porque vai perder o efeito. Por quê? O que normalmente a gente toma? É dipirona, não é? Pra dor? Dipirona ainda vai, Dorflex ainda vai, que só mascara sintoma. Muita gente toma anti-inflamatório. Ah, entendi. A dor é o quê? Eu não acabei de falar que é uma lesão muscular? Sim. Lesão. Toda lesão, todo machucado vai gerar inflamação. Se você vai e toma um anti-inflamatório, você vai cortar a inflamação do músculo. Vai parar de doer? Vai parar de doer. Mas, ou seja, o músculo que estava inflamado, que precisaria se regenerar, criando mais fibras musculares, você vai cortar o efeito. Você vai cortar a inflamação muscular que vai gerar essa formação de novas fibras musculares. Então, assim, você foi, treinou, se matou, tá doendo, e você tirou todo o efeito da inflamação que ia gerar mais tecido muscular para você.
Ou seja, você foi, fez Sustenta. e jogou... E jogou tudo no ralo com um remedinho. Então não tome anti-inflamatório. Ou passe na fisioterapeuta que ela vai te falar o que você tem que fazer da forma correta que você tem que fazer. O ideal é ter um protocolo, né? Assim como os educadores físicos, né? Eles que prescrevem bastante físio também conseguem prescrever treino adaptado, né? A gente consegue prescrever também. Mas o ideal é passar com um profissional justamente para ver certinho intensidade e carga. Então, você não tem que chegar na academia querendo fazer tudo de uma vez. Querendo ser uma Graciane Barbosa no primeiro dia, na primeira semana. Você vai morrer de dor. A gente sente dor, não tem como. É ir fazer aos poucos. Você nunca fez nada na vida? Começa 2 vezes na semana. Pega um mês, faz 2 vezes na semana. 2 dias na semana. Com carga mediana, carga leve. Passa com uma avaliação antes. Passou um mês, fica doloridinho? Fica, mas você não vai morrer. Você não vai deixar de pentear o cabelo porque você não conseguiu levantar o braço. Quem nunca? Né? Ai, segundo mês, melhor levantar. Quando você vai fazer academia, você faz essa parte aqui da perna. Não, assim. terrível. Nossa, eu sou uma pessoa, eu tenho muita força na perna, mas não tenho força nenhuma no braço. Meu braço, pela misericórdia de Deus. Aí na perna, então eu vou lá, tô empolgada. A gente é mulher, né, querida? Né? Aí nossa senhora, eu vou levantar da cama, eu já falo, ai, Jesus, a perna. Eu penso em tirar a perna da cama, eu já tô sofrendo. Já tá sofrendo. Já tô sofrendo. E é assim mesmo. Jesus, então não tem. Vai ser sempre assim. Vai, desculpa. É isso, você entendeu? Mas Aí, Dorflex não pode? Agora, eu não lembro dos princípios ativos do Dorflex, mas eu acho que ele tem alguma coisa de anti-inflamatória também. Não lembro, eu precisaria ver. A parte de medicação específica não é comigo. Anti-inflamatório. Mas de preferência não toma nada. De preferência, acostume-se a dar dor. No pain, no gain, não é isso que fala? Não é o que diz? Tem que ter pain, porra. É isso. Dica de físio, tá com muita dor muscular? Faz uma massagem. Passa um creminho, faz uma massagem. Bolsa de água quente ajuda. Muscular, dorzinha muscular. Ai, a academia me matou. Põe uma bolsinha de água quente pra dar uma relaxada na musculatura. Cara, eu Vai adorei. aliviar. Eu adorei a dica do antes da prevenção, usar a fisioterapia como prevenção. Eu adorei essa dica, porque o que tem de gente que deve ter o pai, a mãe, a avó, o vô. Sim. Já no ponto pra acontecer a situação. Sim, fala, não, queda. peraí, eu tô percebendo que você tá levantando com dificuldade. Seu braço não tá levantando com dificuldade. Vamos lá na fisioterapeuta? A minha avó faz fisioterapia em casa. Ela vai até a casa dela e faz lá as fisioterapia. Ela ama, gente, ela ama. É o momento dela com a fisio. É mesmo. Eu falo que é fisiofofoca dela. Ela é fisiofofoca. Ela ama. E é isso, é uma coisa de prevenção. A minha avó começou depois da lesão que ela teve no braço. Mas é prevenção para outras coisas. Exatamente. Caramba, eu não tinha me ligado nisso. Por exemplo, puxando. ela faz para prevenção de uma lesão do braço. Mas garanto que a física que atende ela, o físio, enfim, faz um atendimento global. É o corpo é a humanidade. A gente não consegue atender só o ombro. Então, a gente faz tudo. Ai, mas o braço tá doendo. Tá, mas enquanto isso ela tá andando, deixa eu ver se ela tem risco de queda. Deixa eu ver se ela instabiliza. Deixa eu ver como tá o equilíbrio dela. Pra levantar, pra sentar, pra levantar, pra sentar. Caracas, fala, Fê. E puxando um gancho, pra quem não assistiu o último episódio, a gente fez o episódio de yoga. E eu não sei se tem a ver, pode ser polêmica ou não, né? Vai que... Imagina a Tamires discorda, yoga é uma merda. O que foi? Fala aí. Não, mas ela contou que um dos primeiros atendimentos dela foi no SUS, fazendo as mulheres levantar. Os idosos. Que... levantar que sem não... pôr a mão aqui, né? Aí sem se apoiar. Foi um tempo, que ela falou né? que teve que se desconstruir toda a base do yoga e tudo pra poder adaptar. Ensinar o básico para eles, como levantar. E é isso mesmo. Para eles aprenderem a ter equilíbrio, para aí sim poder partir para uma posição. Yoga em si, né? Mas ensinava a primeira respiração e depois onde que tá o equilíbrio na hora de você se levantar. Se tá na coxa, se tá no pé, né? É isso mesmo. Uma coisa que a gente tem como fisioterapeuta é que as pessoas... A gente não é ensinado, não é cultural isso, né? A gente dá físico, da área que acaba aprendendo na marra. É consciência corporal. As pessoas não têm consciência corporal. E consciência corporal a gente percebe como? No sentar, no levantar, na dança principalmente, né? A gente é da dança, tem histórico aqui. Então, na dança... Pra dança, eu tô quantos anos gente, tentando voltar pra dança. Pois é, eu ainda arrasto ela de volta. Vou conseguir. Mas consciência corporal na dança, por exemplo, agora eu voltei a fazer natação. Eu, como já tinha feito antes, como físico, como, né, danço também, então tenho como uma boa consciência corporal. Mas muitas vezes eu fico ouvindo o professor corrigindo a colega do lado, justamente sobre isso. Tipo,
Ai, consciência corporal. A pessoa não consegue, por exemplo, levantar um braço e baixar o outro. Não consegue fazer coisas simples. Ai, um dedo, sei lá, um movimento com a mão. Aquelas brincadeirinhas que faz. Ai, faz assim com uma mão. Roda aqui, e roda pro outro lado aqui. E é difícil, Eu por não quê? consigo. Às vezes isso Eu não tudo... consigo. Você em casa conseguiu? Deixa nos comentários. Testa. Dá o nó. Isso tudo é formação, é da base, da infância. Aqueles brinquedinhos... Olha lá, ó, quem tá chegando. Deus do céu. Olha quem chegou! Surpresa. Você quer falar com alguém aqui? Quer Você dar quer oi, conversar? quero dar oi. Você quer dar oi? Vem cá que é perigoso, não precisa você cair daí. Céu. Você vai cair daí, meu. Desce. Luna, vai. Cuidado, Luna, pra você não cair. Desce. A Luna. Desce. Aí ela achou um trampolim, na verdade. Você consegue? Ela consegue? Você consegue fazer o de esse dedo pra um lado, pra frente e o outro pra trás? Aí, ó. Conseguem? Vocês não conseguem? Não, se eu fizer, começa a fazer tudo igual. Consciência corporal. Isso aqui vai pro lado dos bastidores. Eu devia filmar vocês três fazendo assim agora. Aqui pra frente. Isso tudo é o quê? Isso tudo é falta de treino, podemos dizer assim, na infância. Aqueles brinquedinhos, sabe? Bobos. Lego, massinha, aqueles brinquedinhos. Sabe aquelas casinhas que o telhado tem um quadrado, uma estrela, uma bolinha, e você tem as Sim. pecinhas soltas, a criança tem que encaixar. Isso tudo ensina consciência corporal. Caramba. Isso tudo ensina consciência corporal, espacial para a criança. Deixar a criança no ambiente, por exemplo, sei lá, para uma criança num corredor estreitinho. Ela consegue se virar ali? Ela anda bem para frente e para trás? Ela tem que virar de costas? Ela sabe andar de costas? Deixar a criança rolar no chão? Isso tudo vem da primeira infância. Isso tudo vem lá de baixo. A gente tem as fases do desenvolvimento infantil. Sentar, deitar, Tem uma rolar. pergunta. Falou de criança, tem uma pergunta. Joga, divirta-se. Bom, vamos lá. Eu acho que eu sei a resposta, mas vamos ver se eu aprendi certo. Andador para criança, aquele que você pega a criança e coloca ele na criança aqui, você senta a criança. Eu não vou falar a minha opinião, vou deixar você falar. Depois você fala pra gente, né? Depois eu dou a minha, mas conta pra gente. Aquele andador que você senta a criança. Fisioterapeutas acham o que daquele andador? Aí você me complica, porque, como eu falei, a fisio tem várias áreas. Sim. Eu não sou da área da pediatria. Tá. Mas sou fisio. Então, não. Por quê? Resumidamente, vou tentar bem simples. Quando você põe a criança naquele andador, ele tem o quê? Ele tem um cestinho, não tem um cestinho? Então, na hora que você põe a criança no cestinho, por mais que ela fique em pé, o peso corporal dela tá apoiado no cestinho, na balancinha. E ela tá só arrastando as perninhas. Ela tá fazendo força? Tá. Na coxa, na perninha. No bumbum, que é a musculatura que usa para caminhar. Mas ela não tá tendo a compressão, digamos assim, necessária para a musculatura do quadril. A musculatura do quadril dela não tá trabalhando eficazmente. Não que não esteja, mas não tá trabalhando efetivamente. Então, dificulta um pouco mais o processo ainda de aprendizado, porque ela tá, digamos assim, separando músculos, tá usando só a perninha e o quadril tá lá largado, tá sentado. Aí tem o risco de ficar com a perna... O pessoal fala aquela perna mais aberta, assim, a perninha né? aberta. Não que tenha o risco, mas assim, pode piorar um pouquinho. Pode acontecer, porque além de tudo, justamente isso, né? Quando a criança senta, a perninha tende a abrir. Então, às vezes, é o quadril que fala, né? Às vezes como você não tem a descarga de peso ideal no quadril, você não tem a musculatura, a formação da musculatura, a formação de estrutura óssea, que depende de peso, do nosso peso, andando, caminhando. E o quadril ali não vai estar sendo tão utilizado, tão requisitado para o caminhar, para o andar. E essa é a parte da fisioterapeuta, porque o que eu tenho pra falar é de quanto de acidente que acontece com criança, né, com esses negócios, que cai de escada, que vai estar andando, pega um chinelo, vira o negócio, tropeça. bate a cabeça. Eu vi um vídeo de um motoqueiro, tava andando, um motoboy, a criança tava nesse andador na rua. Ai, Nossa! Você viu esse vídeo? E ele tava, tipo, caindo assim. Tava, lá, né? não, descendo a ladeira, no andador, a criança. Gente! O cara tava vindo na moto, eu vou até pedir pro Fê procurar, eu vou achar, vou pra você colocar no vídeo aqui, depois que eu falar, vocês vão ver o vídeo.
O motoqueiro largou a moto, jogou a moto, correu atrás da criança e pegou a criança e salvou a criança. Que absurdo. Gente, a pessoa... Você tá colocando uma criança numas rodas. Ou seja, a criança... Questão de trauma na cabeça, enfim. É gigantesco cair de Se a escada. rodinha travar, ela tá sendo suspendida, ela tá sendo apoiada pela cintura. Ou seja, vai dobrar e vai... A primeira coisa vai ser a cabeça que vai no chão. É a primeira coisa. É a mesma coisa que você nunca andou de patins na vida, você põe o patins no pé, ou seja, patins não tem trava, patins não tem freio, você não sabe andar. E te solta numa ladeira. Olha lá. E te solta numa ladeira. Você não vai saber travar. A rodinha desse andador para essas crianças é a mesma coisa. Você não vai conseguir travar. Ela, ainda mais criança, que não tem consciência. Criança ainda tá desenvolvimento, reflexo de proteção, que é aquele pôr a mão na frente. Quando a gente vai cair, a gente faz o quê? Quando tem reflexo, a gente põe a mão na frente. Coisa que, por exemplo, idoso perde. Por isso que tem muita queda que bate o rosto, bate o nariz. Caramba. Então é difícil. Hoje em dia, os andadores mais indicados são o quê? Aqueles como se fossem... Como é que eu vou explicar? Como se fosse um carrinho, que a criança só segura no suporte e vai empurrando e tem rodinha. Por quê? Aí a criança vai cair, ela consegue soltar a mão. O corpo dela tá livre. Ela tá tendo a descarga de peso ideal no quadril, no joelho, na perna, né? No resto do corpo. E ela tá se segurando com a mãozinha. Ai, o andador escorregou, a criança solta. A criança consegue soltar para pegar outra coisa, pegar outros apoios. Sim. É isso, gente. Acabamos, não acredito. Ai, gente, foi rápido. Tá vendo como foi rápido? Foi mesmo. Não tô gostando. Tem que demarcar mais 5, 6 vezes pra voltar aqui. Tem assunto, viu? Eu tenho muita pergunta pra fazer ainda. Muitas. Bom, muito obrigada por você ter vindo. Vou pedir pra você mandar seus beijos, seus abraços pro pessoal. Fica à vontade. Eu que agradeço o convite, Esté. Muito obrigada pela oportunidade. É pouco tempo pra falar. Tem muita coisa pra conhecer. Antes de sentir dor, meu recado, procure um físio. Acha que tá com algum problema, procure o físio. Não é porque eu sou da área, não. Até porque o meu foco é UTI, então não me procura. É melhor não, né? Na UTI não precisa me achar lá, não. Mas, enfim, procure o físio, porque a prevenção é o melhor remédio pra tudo. Caramba. Então, é isso. Obrigada por ter vindo. Nossa, eu agradeço. Foi maravilhoso. Gente, vamos finalizar. A Luna quer finalizar aqui em cima. Vem, Luna. Vai, Luna, venha. A Luna tá querendo finalizar aqui em cima. Peraí. Fê, você tá na do meio agora? No meio. Deixa eu me arrumar aqui. Peraí. Eu me descabelei. O popô da Luna vai finalizar. Vira pra cá, Luna. Vira ali, ó. Vira, Luna. Aê! Gente, é isso. Vejo vocês no... Ih, a Luna me... Aqui, tô aqui atrás, Fê, ó. Não, agora eu tô aqui, Fê. Volta pra cá. Que fique claro que ela permitiu, tá? A Luna vai finalizar comigo, né? Fala, tchau, gente. Fala aqui, ó. Tchau, gente. Até próximo domingo. A gente se vê no próximo Profissões 5. Gente, eu tô meio rouca. Vocês perceberam? Acho que eu falo pouco, né? A gente se vê no... Não é, não. Acho que é porque eu falo pouco. É o que, Marquinhos? É o ar-condicionado, acho que é. Marquinhos falou que é o ar. Então é isso, a gente se vê no próximo Profissões. Um beijo pra vocês e tchau.